Olá, meus amores! Estamos aqui para realizar o nosso culto infantil ao nosso Deus. É um motivo de muita alegria que vocês possam adorar aí na sua casa, onde você estiver. Neste momento, vamos baixar nossa cabecinha, fechar nossos olhos para orar ao nosso Deus, curtir a Miriam. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por estar em nossa casa, poder louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome. Obrigada, Senhor, por ter a oportunidade de aprender mais da Tua palavra. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, livra-nos do mal. Tem misericórdia das pessoas que estão por aí afora, livra elas também, Senhor. Obrigada, Senhor, pela igreja IBNJ, Senhor. Faz com que tudo isso acabe em nome de Jesus. Obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados. Amém. Então, crianças, agora a gente vai ler o nosso texto bíblico chave, que se encontra lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz: Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4, verso 41. Vamos repetir de novo? Que diz: Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Marcos, capítulo 4, verso 41. Amém? Decorou? Continuando o nosso culto, nesse momento a gente vai convidar o nosso tio Gabriel para louvar junto com a gente. E a gente vai louvar um hino que tem por título Vim para Adorar-te. Eu sei que você aí de casa, você sabe essa música, então vamos louvar junto com a gente, amém? Luz
só. Eu sei que você aí de casa sabe, então vamos cantar, tá certo? Bom, crianças, chegou o momento da história. E o nosso tema de hoje é Jesus acalma a tempestade. Como a gente viu lá no comecinho do culto, que a gente leu o versículo lá de Marcos, capítulo 4, verso 41, não foi? E antes de começar a lição, eu sei que tem muita gente que já ouviu essa lição. Vocês que ainda não ouviram, senta no sofá se ainda não sentou e vamos prestar atenção para aprender mais da palavra de Deus e entender um pouco dessa história que ela aconteceu lá atrás, mas que hoje em dia a gente pode aplicar sim essa história. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma simples pergunta a cada criança. Você que está aí do outro lado da telinha, tia queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se vocês têm medo de alguma coisa. Será que vocês têm medo de algum animalzinho? Uma cobra? Medo de barata? Será que tem medo do escuro, quando a gente apaga todas as luzes? Bom, a historinha de hoje é justamente para falar sobre isso. Porque mesmo em meio a essas circunstâncias, mesmo em meio a essas situações difíceis, complicadas, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem e traz a paz, Ele vem e traz a alegria, Ele vem e traz o conforto. Amém? Eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias. Peguem suas Bíblias, por favor. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Abriu? Vamos ver. O tema: Jesus acalma a tempestade. Versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Versículo 36. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguiam. 37. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher-se de água. 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Versículo 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquietem-se. De repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Versículo 41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Então, Jesus e os discípulos, eles passavam o dia todo ensinando, pregando a uma grande multidão. Porém, as multidões, elas não deixavam os discípulos e nem Jesus. Elas queriam ouvir cada vez mais, sobre as parábolas, sobre as histórias que Jesus contava. E o que é que eles faziam para eles poderem descansar? Porque eles precisavam descansar, Chega um momento que a gente precisa descansar na nossa vida, E eles pegavam o barco, iam para dentro do mar e era o momento que eles podiam descansar. E foi justamente isso que eles fizeram. Porém, vocês sabem aquele dia que a gente sai de casa, tá o maior sol, a gente sai sem sombrinha, sem nada, e quando chega no meio do caminho, chuva.
Pronto, exatamente. É semelhante a isso. Os discípulos de Jesus entraram no barco, né? Jesus estava bem cansado, aí Jesus pegou e deitou um pouco, acabou dormindo por conta das ondas, né? Aquele vai e vem que se você ficar o tempo todo assim, ó, você acaba dormindo. Pronto, aconteceu justamente isso. Jesus acabou pegando no sono. E os discípulos mal esperavam que iria vir uma grande tempestade, né? Porém, daqui a pouco os discípulos estavam lá e chegou uma grande tempestade. Porém, os discípulos ficaram com muito medo de acontecer alguma coisa. Eles eram pescadores, então eles sabiam que aquela tempestade poderia virar o barco. Olha eles aqui, ó, com muito medo. Olha eles aqui, ó. Pronto. Eles estavam com medo e nesse momento, Jesus ainda estava dormindo. E algumas vezes nós ficamos realmente com medo, mesmo sabendo que Deus está conosco. Lá no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então, quando nós temos fé em Deus, podemos pedir a Deus ajuda para poder superar justamente esses medos. Os discípulos naquele momento, eles estavam com muito medo de acontecer alguma coisa. Porém, eles esqueceram de quem estava no barco, que era Jesus. Jesus, ele tem todo o poder, não é, crianças? Exatamente. Mas, quando aconteceu aquela tempestade, eles foram correndo, né, para Jesus, né? Acordaram o Jesus com muito medo, de uma forma que eles estavam bem agitados. Acordaram Jesus e disseram: Mestre, você não vê a tempestade? É como quem diz assim: Jesus, tu não vai fazer nada. Mas Jesus, com muita tranquilidade, Jesus acalmou a tempestade. E os discípulos notaram que este milagre, eles já tinham visto outros milagres de Jesus, mas eles não sabiam que Jesus tinha poder até sobre a natureza. E eles aprenderam com isso. Aprenderam a ter fé mais em Deus, aprenderam a ter fé mais em Jesus e aprenderam a perder o medo deles. Porque eles estavam naquela situação, mas Jesus estava no barco. Então não era motivo para eles estarem agitados, apavorados. E é isso que a gente quer passar para vocês também, crianças. Tá acontecendo essa pandemia, né? Tá acontecendo esse negócio de coronavírus, essa doença agora. E a historinha de hoje é justamente falando sobre isso. Para que você que está aí na sua casa, que você possa estar orando, né? Orando pelo mundo, orando pelo Brasil, orando pelas famílias e crendo que tudo isso vai passar. Crendo que Jesus, ele vai realizar a sua vontade sobre a nossa vida, sobre o mundo, tá certo, crianças? Aqui tá a foto da historinha de hoje. Aqui são os discípulos apavorados, aqui é a tempestade e aqui é o momento que Jesus, ele acorda e pede que a tempestade se acalme. É nesse momento aqui que os discípulos percebem que Deus, ele tem todo o poder, que Jesus tem todo o poder. Amém, crianças? Então, criança, nesse momento eu queria pedir a você que ainda não aceitou ao nosso Senhor, você que ainda não conhece a Jesus, eu gostaria de perguntar se você sente o desejo no coração de aceitar a Cristo. Se você sentir esse desejo, eu peço que nesse momento vocês estejam orando, pedindo perdão ao Senhor e reconhecendo que a gente precisa dele, não é isso? E você também, que já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria de pedir que nesse momento vocês orassem pedindo ajuda a Deus, para que eles tirassem todo esse medo, né? Toda essa angústia, toda essa preocupação de vocês, né? É um momento difícil que a gente tá vivendo, infelizmente a gente não tá podendo sair de casa. Eu sei que é complicado porque a gente gosta, né, de brincar, gosta de sair, gosta de se divertir. Mas é um momento que a gente precisa estar em casa, mas eu queria que vocês aproveitassem esse momento. Que vocês brincassem com seus irmãos, que vocês aproveitassem esse momento para ler a Bíblia, pedir ao papai e à mamãe para orar, amém? E nesse momento, para a gente encerrar, vamos orar.
Amém? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Senhor, por ter enviado o teu único filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque temos vida, Pai, e temos vida em abundância, Pai. Neste momento, Senhor, te agradecemos pela lição de hoje, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta história, Senhor, porque através dela, Senhor, que confiamos, Senhor, que precisamos, Senhor, de Ti, Pai. Que Tu estás no controle, Pai, de nossas vidas, Pai. Que Tu estás no controle, Senhor, de toda e qualquer situação, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor retire todo o medo, retire toda a angústia, retire toda a tristeza do nosso coração, Pai. E coloca cada vez mais fé, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, acreditar, Senhor, que amanhã será melhor, Senhor. Que amanhã teremos dias felizes, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a melhorar, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos, Senhor, todo momento de Ti, Senhor. Abençoa cada criança, cada família, cada lar, meu Deus. Obrigada, Senhor, por esta noite, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento em Tua presença, Pai. Te agradecemos pelo louvor, te agradecemos por cada coração, meu Deus, que está aí do outro lado da telinha, Pai, nos ouvindo, Senhor. Tem misericórdia também com as crianças que ainda não te conhecem, Senhor. Tem misericórdia com as pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem também, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, venha proteger, Senhor, aquelas pessoas que não têm um lar, Senhor, neste momento, Senhor. Fica conosco, nos dá uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém. Tchau, crianças, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus permitir. Tchau.